Bom dia de novo para aqueles que eu já cumprimentei e expressar minha alegria de nós estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. O motivo da nossa alegria e da nossa esperança é um só. E logo, logo ele vem nos buscar, o que é maravilhoso, mas o que nos faz lembrar que vamos fazer o tempo render aqui, né? Há almas para serem salvas ainda, há almas salvas para serem edificadas, os nossos dons espirituais, os nossos talentos naturais a serem usados pelo Senhor Jesus, clamar para que nós sejamos bênção no nosso ambiente de trabalho, escolar, vizinhança e família, e vamos brilhar para Jesus, no lugarzinho onde Ele nos chamou para fazer isso. Muito bem, queridos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Vamos fazer aquele negocinho de compartilhar a tela, né? Gostaria que nós hoje tivéssemos, na permissão do Senhor, fizéssemos uma introdução ao livro de Joel. Então, eu convido os irmãos queridos a abrirem suas Bíblias em Joel. E eu vou fazer um desafio bíblico para a semana que vem. Tem que aproveitar que é a escola dominical. Para a semana que vem, já que vocês têm uma semana inteirinha ainda, vamos ver se a gente fala de Gênesis até Joel. Com aquele detalhezinho, né? Sem olhar na Bíblia. Então, você memoriza durante a semana, aí domingo que vem a gente fala todo mundo junto. Então, olha lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até chegar em Joel, tá bom? Eu estou vendo que só tem gente inteligente nesse grupo aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Não é esse. Cadê onde é que eu estou? É esse? Tá aparecendo para vocês aí na tela? Bom, para quem quiser seguir junto, né? Tá aparecendo aí na tela para vocês o livro de Joel aberto aí? Ótimo. Melhor assim. Então, eu vou abrir aqui, vou ampliar. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Se algum irmão quiser seguir aqui, dá certo. Senão, siga na sua Bíblia. Ok? Joel é fácil de achar. Ele fica ali naquele pedacinho entre Gênesis e Apocalipse. Ok? Pronto. Assim facilitou, não facilitou? Muito bem. Joel, capítulo 1. Também quero desafiar os crentes que tem aquela Bíblia de moedinha. Sabe aquela Bíblia que na borda assim tem as moedinhas para você já achar o livro? Tome jeito, memorize os livros da Bíblia e arranque essas moedinhas tudo. As moedinhas, para quem não sabe, a gente é crente. Pronto. Aí a sua resposta para mim fala assim, menino, nosso presbítero pediu isso, desde coisa. Muito bem. Então vamos lá. Joel, capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos ler o livro de Joel, são 3 capítulos, para podermos fazer a introdução hoje, na permissão do Senhor. Palavra, com a licença de vocês, onde tiver escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, eu vou ler Yahvé, porque daqui a pouquinho vem um comentário a esse respeito. Palavra de Yahvé que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês e nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles e que esses falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa, destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e jogou fora, os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte de seu noivo. Na casa de foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros de Yahvé, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto. Porque o cereal é doído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens.
Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem, ministros do altar. Lamentem, ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa de Yahvé, seu Deus, e clamem a Yahvé. Ah, que dia! Porque o dia de Yahvé está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Yahvé, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Capítulo 2. Toque, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia de Yahvé está chegando. Já está próximo, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos. E como cavaleiros assim correm, com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. E Yahvé levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia de Yahvé. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, dizia Yahvé, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se a Yahvé, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixa uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações a Yahvé, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Yahvé, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então Yahvé teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Yahvé respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma
terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque Yahvé faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem em Yahvé, seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome de Yahvé, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou Yahvé, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como Yahvé prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que Yahvé chamar. Capítulo 3. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês, visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque Yahvé o disse. Proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa, e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Yahvé, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia de Yahvé está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. Yahvé rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas Yahvé será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vocês saberão que eu sou Yahvé, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte.
Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte cairá da casa de Javé e regará o vale de Setim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e Yahvé habitará em Sião. Eu convido os irmãos a mais uma palavra de oração. Pai bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, em primeiro lugar e acima de tudo, pela nossa preciosa salvação. Ai de nós, Senhor, se o Senhor não tivesse nos dado perdão dos nossos pecados, e que custou um preço tão alto, Senhor, o sangue precioso do teu Filho unigênito. Ó Deus bendito, muito obrigado, e ajude-nos, Senhor Deus, a viver uma vida em reconhecimento da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua benevolência, do teu perdão, Senhor, das tuas promessas maravilhosas. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Santo Espírito, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo nosso futuro maravilhoso, Senhor. Obrigado porque mesmo agora já é maravilhoso, ainda que nesse mundo, mas com o Senhor ao nosso lado. Glória ao teu nome, Senhor. Que a nossa vida seja para a tua honra e glória e para a bênção daqueles que os rodeiam. Dá-nos, Senhor, fome e sede de almas que se convertam a ti, ó Pai. Abençoa a tua igreja, dá-nos seguir por um caminho santo. Não nos deixe nos afastar da tua santidade, ó Deus. E fala o nosso coração agora, dá-nos o ensino que nós precisamos receber da tua palavra. Ao Senhor honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Aqui. Ok. Irmãos, entrou a tela escrito Joel? Muito bem. Aí em Bruxelas também entrou Armênia. Artêmia. Armênia não, isso é Bruxelas. Ok, queridos. Joel. Vamos fazer o percurso até chegar em Joel, né? A palavra de Deus, ela é um todo, ela é um inteiro. E às vezes a gente olha e acha que é um monte de nome, um monte de livro. Onde é que está a ligação de tudo isso e etc. Não deve ser dessa forma. Então vamos fazer o nosso percurso até chegar a Joel. Vamos ver uma introdução aqui ao livro. Bem, em primeiro lugar, vamos lembrar que Moisés, quando começou a escrever o Pentateuco, ele não escrevia com o alfabeto igual ao nosso. Ele deve ter usado uma escrita bem parecida com essa daí, esse hebraico antigo, lá de trás. E foi depois, mais para frente, quando o povo de Deus foi cativo na Babilônia, que a Babilônia, ou os caldeus, ou os arameus, é tudo uma coisa só. E aí eles não só aprenderam a língua daquele povo, mas também assimilaram o seu alfabeto, que eles usam até hoje em Israel. Ok? Ok. Por isso que hoje, se você pegar a Bíblia em hebraico, ela está escrita desse jeito. Lembrando que nas línguas como hebraico e árabe, se escreve da direita para a esquerda. Ok. A história da humanidade. Eu coloquei em duas cores para fazer só a separação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia, esse livro maravilhoso, que é fonte de informação histórica, geográfica, científica, psicológica, financeira, econômica, esse arcabouço precioso que nós temos na nossa mão. Ela é o livro de história, porque ela conta a história da humanidade desde do início até para sempre. É o livro de história que conta o que já aconteceu e que ainda vai acontecer para nós. Então, nós temos a humanidade começando em Adão, e vai reparando, eu já vou dar a dica desde agora, para a gente ver uma coisa muito importante. Vai reparando
que o ser humano precisa não é de uma nova chance para mostrar que ele sabe fazer. A história que a Bíblia nos apresenta do ser humano, Deus foi dando novas oportunidades, né? Ele foi dando uma folha em branco de novo para o ser humano escrever. E o ser humano, por si próprio, ele sempre vai se arruinar. E Deus foi permitindo essas coisas para que o ser humano chegasse à conclusão de que é só com Deus que ele pode dar certo. Então, temos lá o primeiro ser humano e sua esposa, e eles tinham Deus que vinha conversar com eles todos os dias, viviam na perfeição. Mas eles, por si próprios, mantiveram uma vida santa? Não. Ok, e o tempo passou, a humanidade foi crescendo, chegou a um ponto de corrupção que Deus chamou a Noé e disse, olha, eu vou acabar com toda a humanidade, porque todo mundo está contaminado. E vocês vão começar tudo de novo. Ok. Aliás, nós temos ali nesse momento de Noé, e nesse começo ali em Gênesis, muitas informações preciosas. Por exemplo, a divisão dos continentes. A ciência hoje em dia já sabe disso, né? Ela veio desse momento aí, aquela história que continuam, porque Satanás está presente, né? Aquela história que continua ensinando, aquela mentira que continua ensinando para os meninos no colégio, como é que eles falam? A sopa universal, e depois de milhões e milhões de anos, e que os continentes, a divisão da Pangeia, ela foi bem lenta, e etc. E etc. E quando acha um osso de dinossauro, isso aqui deu milhões de anos para se formar esse fóssil. Ora, se um fóssil, se um bicho que morre durasse esse tempo todo, um cachorro que morre ali na esquina, daqui 30 dias não tem mais nada dele. Então, mas tudo para negar Deus foi se inventando história que foi caducando, né? E cada vez a ciência mentirosa, não a de verdade começa na Bíblia. Cada vez a ciência mentirosa foi falando assim, olha, agora nós temos a verdade, está comprovado nada, ninguém estava lá nos 200 bilhões de anos atrás que eles falam que isso veio, aí agora está comprovado, essa é a verdade, os crentes, tadinhos, eles ficam acreditando na Bíblia, está provado já que é desse jeito. Até 10 anos depois, ou 50 anos depois, quando chega um novo cientista e fala assim, não era bem daquele jeito que a gente falou, né? E daquele sorriso amarelo. Os mais recentes dizem, é preciso que exista, que haja um arquiteto universal por trás de toda essa ordem. É impossível que tudo isso seja obra do acaso. A minha pergunta é, por que isso ainda não consta nos livros dos nossos filhos no colégio? E a resposta é, porque muito ao contrário do que o povo aí fora pensa, Satanás existe e ele é o inimigo da humanidade. E ele manipula. Bem, veio Noé, uma nova chance para a humanidade. Não foi longe para que o pecado entrasse na humanidade de novo e arrasou com tudo. Tanto que o grande pai Abraão, tão famoso entre os judeus, que falta só eles limpar a boca para falar o nome dele, de onde foi que Deus o chamou? Do meio da idolatria, do meio do pecado. E ele chamou Abraão. Abraão era dessa qualidade, mas ele ouviu a voz de Deus e disse sim à voz de Deus. E agora ele falou, então agora eu vou formar o meu povo para me representar, para que as nações possam olhar para o meu povo e ver como é que é seguir a Deus. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, um reino único até Salomão, um reino que foi dependendo, foi colocado juízes para administrar, mas que aos poucos, né, já foi dando seus passos para se distanciar de Deus mais uma vez, ao ponto de tristemente, vergonhosamente dizer: todas as nações têm reis, nós queremos um rei. Em vez de dizer, todas as nações têm rei, nós não precisamos de rei porque é Deus quem nos governa. Pediram reis, tiveram reis, depois de Salomão, o reino foi dividido, reino do norte, com maior número de tribos, chamado Israel, reino de sul, com pouquinhas tribos, chamado Judá, e aí nesse momento desses dois reinos,
é que começa a aparecer o nome daqueles profetas que são nomes dos livros, muitos livros que nós temos na Bíblia. Daniel, Ezequiel, Joel, Obadias, Jeremias, Isaías, e vão todos esses daí. É agora que eles entram em cena. Quando Deus, no seu grande amor, na sua grande misericórdia, em vez de falar assim, ei, humanidade, quer saber? Chega, morram, destruam-se na sua imundícia. Mais uma vez, Deus, que é amor, que é misericórdia, que é bondade, que é fonte de tudo isso para nós, ele vai e é ele que toma a iniciativa. Assim como lá em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, infelizmente numa situação que Deus o livre de ser algum dia a situação de nossa igreja, estava do lado de fora da igreja batendo e dizendo, estou à porta e bato. Se abrirem, eu entro e cearei com eles e eles comigo. E mais uma vez, Deus toma a iniciativa e manda os seus profetas para falar tanto ao reino do norte, Israel, quanto ao reino do sul, Judá. Ok? Infelizmente, mesmo que o reino do sul, Judá, teve muito mais obediência a Deus do que o reino do norte. O reino do norte, Israel, foi preponderantemente pecaminoso. Mas, de uma forma ou de outra, os dois reinos disseram não para esses profetas que vieram, não receberam a advertência profética, e Deus deu o castigo que disse que ia dar se eles não recebessem. Israel ao norte foi tomado pela Síria. A Síria veio e os levou, e dali não se falou mais neles. O reino do sul, Judá, veio a Babilônia e os tomou e os levou como escravos. Não atenderam o aviso do Senhor. E eu e você? Temos lido a palavra de Deus todos os dias. Às vezes, como Israel, ou muitas vezes, nós somos propensos a brincar com a graça e a misericórdia de Deus, nos esquecendo que Ele é fogo consumidor, nos esquecendo que é agora a hora de plantar para colher para a eternidade. É uma pena, é tolice inverter os valores e se servir dos venenos de Satanás agora, só porque eles têm gosto bom à carne, e depois não aproveitar as bênçãos do Senhor, os presentes que ele tem para nós enquanto seus filhos na eternidade. Mas, como já dissemos, Israel, o reino do norte, foi levado para a Síria e deles não se falou mais. Judá, reino do sul, foi levado para a Babilônia, para os caldeus. E lá também profetas vieram falar. Agora, uma nota importante para mim e a você. A partir desse momento, já que já não se ouve mais falar de Israel quando eles foram, as tribos de Israel, quando eles foram para a Síria, daí para frente vai se tratar desse pequenininho aqui, que é o povo de Judá, que foi levado para a Babilônia. Como não se fala mais de Israel, a partir desse momento, os profetas que falam daí para frente, ora, eles vão tratar o reino do sul de Judá, como ele tinha sido tratado até agora, ora vão tratar de Israel. Já que Israel saiu do mapa, saiu da conversa, antes tudo era Israel. Foi quando dividiu que norte ficou Israel e sul ficou Judá. Já que agora Israel saiu do mapa, só tem esse daqui, então os profetas que pegam dessa hora do exílio na Babilônia para frente, ora eles vão estar tratando com o mesmo povo, chamando de Judá, como sempre chamou, e ora chamando de Israel, já que o que eles chamavam de Israel já não está mais ali. Então, é uma nota importante para a gente ter em mente. Não é que ele está falando com um e com o outro. A partir desse momento, ele está falando com Judá, mas ele chama de Israel também. Ok, a Babilônia, num certo momento, e aí é mandado profetas para eles também. A Babilônia, num certo momento, é tomada pela Pérsia, por isso que nós temos que Esther foi falar com o rei da Pérsia, mas eles estavam na Babilônia, ok? E depois disso, tem o pós-exílio, quando eles são libertos para ir lá reconstruir o templo e recomeçar a vida deles, e profetas vêm falar também. Então, são esses profetas que a gente tem esses nomes, começando desde Isaías e indo até o final a Malaquias, eles estão nessa parada aí. O momento que Deus manda para falar com os dois reinos, e os dois reinos não dão ouvidos, e aí Israel é levado para a Síria, ela sai de cena, Judá continua em cena, levado para a Babilônia, profetas vêm falar durante o cativeiro, eles saem do cativeiro e profetas vêm falar depois do cativeiro. São esses profetas que têm os nomes nos livros da nossa Bíblia. E aí nós temos os 400 anos de silêncio,
E, mais uma vez, Deus, na sua bondade, envia profeta. Não ouviram a Deus quando tinha profetas, 400 anos de silêncio também não ouviram a Deus. Vamos ver o que acontece agora. Ele manda o seu profeta João Batista, e nós sabemos que não foi todo mundo que deu ouvido a ele. E depois ele manda um certo homem que aparece em cena, cujo nome, já que todos os nomes em hebraico têm significado, cujo o nome e a sua função, o seu encargo, significam salvação ou ungido. Parece nome de seriado, né? Salvação ou ungido. Alguém me diga, por favor, abre aí o seu microfone e me diga quem era esse salvação ou ungido. Vamos ver quem vai ganhar o prêmio da escola dominical. O significado do nome com o título dele é salvação ou ungido. Senhor Jesus. Isso. Jesus, o Cristo. Cristo é uma palavra grega, ok? Que vem no lugar de Messias, que é a palavra hebraica, que significa ungido. Tá, Eliel, novis fora, o que é que vira? Bem, havia um costume no Antigo Testamento que quando Deus mandava alguém cumprir uma missão, lá em Israel eles derramavam óleo, um óleo perfumado, né? Naquela época perfume era de óleo. Derramavam óleo na cabeça dele, e derramar óleo sobre alguma coisa é ungir alguma coisa. Então, para significar que Deus enviou e Deus capacitou aquela pessoa para aquela missão, eles ungiam aquela pessoa. Então, está aqui a função e a capacitação. O nome do Senhor Jesus Cristo já é o Evangelho. Qual foi a sua missão? Salvação do mundo. Ele era capaz de fazer isso? Sim. Ele foi o ungido de Deus. Ele tinha a capacidade, que só Deus tinha, na verdade, né? De cumprir a sua missão. Ele veio trazer salvação e ele era capaz de fazer isso. Glória a Deus por isso. Vou aproveitar essa brechinha para falar, olha que interessante, né? A gente fala o Senhor Jesus Cristo. Por que o Novo Testamento, vamos lembrar que o Antigo Testamento, em seus 98% foi escrito em hebraico, a língua que Israel reviveu agora e fala, um pedacinhozinho foi escrito em aramaico, ou caldeu, ou babilônio, que foi a língua que eles aprenderam quando foram cativos lá na Babilônia, e que eles falavam na época do Senhor Jesus Cristo, ok? E o Novo Testamento todinho escrito em grego. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego, se a maioria dos seus escritores eram judeus? Porque eles fizeram o que era menos confortável para eles e usaram uma língua emprestada, sabendo que na sua língua poucos teriam acesso às maravilhas do Evangelho. Mas se eles pegassem a língua comercial da época, assim como o inglês é a língua comercial de hoje, para um poder falar com o outro, e escrevessem em grego, muito mais pessoas teriam acesso. E aí a pergunta para mim e para você, meu irmão e minha irmã: o que é que eu tenho feito para sair da minha zona de conforto e fazer mais pelo Senhor? Em primeiro lugar, ser mais para o Senhor, porque o ser vem antes do fazer. E se a gente tivesse, mas o que eu tenho para fazer para Deus? Olha, fale com o Senhor, fale, Senhor, eu quero ser mais para o Senhor, eu quero fazer mais pelo Senhor. Talvez eu seja tímido, mas me dê almas para Cristo, me ajude a abençoar mais os meus irmãos, eu te garanto que Ele vai te usar. Ok? Aquele povo saiu da língua deles, escreveu numa língua que não era deles, para que mais pessoas pudessem ser abençoadas. Mas vamos adiante. Depois que esse Senhor aí, esse salvação, o ungido, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus para nos trazer salvação, veio, começou então o que a gente chama do Novo Testamento, que foi inaugurado com a morte do Cordeiro, o derramamento do sangue do Cordeiro, que inaugura a nova e eterna aliança, como ele disse quando tomou a ceia com os seus. E aí nós temos então a época do Novo Testamento, nós temos a igreja,
o povo de Deus. Estamos nesse momento da história da humanidade, até que Cristo venha nos buscar, e nós vamos subir para que a noiva se encontre com o seu noivo e tenha o grande casamento, as bodas do Cordeiro, que fica bem facinho na mente do judeu. O casamento de um judeu durava quanto tempo? 7 dias. O casamento do Cristo com a sua igreja vai durar 7 anos. Enquanto vai ser maravilhoso para nós lá em cima, aqui embaixo a coisa vai ficar feia. Literalmente, o bicho vai pegar. A tribulação. A tribulação. E não bastasse ela já ser terrível, da metade para frente ela vai ser a grande tribulação. Quando, no meio dessa história dos 7 anos, Satanás é expulso definitivamente da presença de Deus, e aí a sua atenção vai estar toda fixada na terra, e a coisa vai ser pior para quem estiver aqui. Mas mesmo no livro de Joel, que vai tratar disso, inclusive, há promessas maravilhosas. Sempre Deus traz promessas de esperança. Depois da tribulação, o Senhor Jesus Cristo vem com os seus para instaurar o seu reino de 1000 anos, do qual Joel também fala, e depois disso haverá o grande trono branco para todo aquele que não creu em Deus desde o início da humanidade até esse momento, receber a sua condenação. E depois novos céus e nova terra e a eternidade. Está aí a história da humanidade todinha, que o livro maravilhoso, a herança que o Criador deixou para nós, nos revela. Também temos uma outra forma de enxergar isso, que são as dispensações. Maneiras diferentes como Deus se relacionou com o ser humano durante a sua história. A inocência, até que Adão e Eva decidiram quebrar a inocência. Depois teve a época da consciência, e o lidar de Deus foi diferente. Depois o governo humano. Depois houve as promessas. Depois a lei, que veio com Moisés. Depois a graça, e nós estamos nessa parte agora. E depois haverá o milênio. Então, essa é a história da humanidade nessa terra, né? E depois disso vai ser a eternidade. Bem, os judeus, eles usam essa expressão, profetas anteriores e profetas posteriores. Porque esses profetas, cujos nomes são nomes de livros na Bíblia, desde Isaías até Malaquias, não são os únicos profetas da Bíblia. Antes deles, se você ler lá em 1 Samuel e tal, tem outros profetas. Então, esses primeiros profetas que constam em Samuel e em Reis, são os profetas anteriores. Eles colocaram esse nome, os judeus, só para eu e você saber. E os que vêm depois, que é na hora de avisar os 2 reinos e daí para frente, e que são os nomes dos livros que tem na Bíblia, aí os judeus chamam de profetas posteriores. Ok, agora chegamos naquela hora lá em que Deus mandou o aviso para os 2 reinos, para eles se arrependerem, senão eles iam ser castigados, ok? Então isso foi antes do exílio. Eu e você já sabemos que eles disseram não, e por isso eles foram exilados para a escravidão. Mas antes do exílio eles foram avisados. Então nós vamos ver quem são os profetas posteriores, esses profetas que são os nomes dos livros, pré-exílicos, antes do exílio, ok? Os que vieram falar, arrependa para vocês não serem escravos. Houve profetas que falaram para Judá, o reino do sul. Quais são esses livros? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Procure memorizar isso, que aí você vai, quando você abre o livro, fala, isso aqui é nesse momento, esse aqui é nesse momento. Existem os profetas, esses daí que eu estou falando que são os nomes dos livros, que são os posteriores, pré-exílicos, que foram falar para o reino do norte, para Israel. Oséias e Amós. E aí, nós sabemos que nenhum dos 2 aceitou, então eles foram exilados. De Israel, o reino de norte, lá na Síria, não se falou mais, agora a cena fica toda para Judá, que está na Babilônia. E a partir desse momento, então, já que usar o nome Israel para aquele reino do norte não serve mais para nada, porque eles saíram de cena, então agora, ora, tratando com esse povo do sul, que está lá na Babilônia, ora usa-se o termo Judá, ora usa-se o termo Israel. Os 2 termos para o mesmo povo que é o do sul. E durante esse tempo teve profetas também, durante o exílio. Então a gente chama de profetas exílicos. Foram Ezequiel e Daniel.
Então, aí agora começa a aparecer alguns trechos da Bíblia, né, a partir de Daniel, por exemplo, em aramaico, porque aí já tem acontecimentos ali que envolve o povo caldeu, e algumas falas são em aramaico, que já era a língua que eles estavam começando a falar. E depois do exílio, quando eles são libertos para ir reconstruir o muro e refazer a sua vida, 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, que inclusive na ordem da nossa Bíblia são os 3 últimos, então fica facinho da gente fazer essa imagem aí. Mas também houve profetas para o estrangeiro. Teve profetas que Deus mandou para falar para o povo estrangeiro que destruiu o seu povo. É interessante porque Deus se valeu desse povo estrangeiro para castigar o seu povo, mas nem por isso esse povo estrangeiro, por ter tocado no seu povo, deixou de receber o castigo de Deus. Isso é para nós sabermos que Deus é soberano e que ninguém mexe com Deus sem ter consequências, seja crente ou seja descrente. Para a Síria, Deus mandou o profeta Jonas e o profeta Naum. Para Edom, Deus mandou o profeta Obadias. E olha só, irmãos, o que é que pode acontecer com a minha vida e com a sua vida. Veja que Edom, né, que é o vermelho, é o irmão vermelho, o irmão cabeludo dos 2 irmãos, a história do prato de lentilha. Quem diria que da desavença de 2 irmãos da mesma casa se separariam 2 povos e um seria inimigo do outro? Queridos, o pecado precisa só de que a gente dê brecha para ele arrebentar com a vida da gente. Que a gente não negligencie o poder de Satanás e as seduções desse mundo. Começou com um prato de comida. O que é que Satanás sabe que é a minha fraqueza e que é a sua fraqueza e que a gente pode estar despercebido e que ele vai aproveitar para fazer uma abertura enorme na nossa vida. Que a gente se apegue a Deus em santidade e em confiança, em obediência. Então, voltando naquela cena lá, dos profetas posteriores, aqueles que são os nomes que tem os livros da Bíblia, pré-exílicos, quando eles foram avisar o reino, e que nós temos os que falaram para ajudar o reino do sul, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Miqueias, Abacuque e Sofonias, chegamos finalmente a Joel, que é o livro que o Senhor está nos dando a oportunidade de verificar. Então, Joel veio falar ao povo de Judá, que estava em pecado, e para avisar que eles se arrependessem, porque senão eles receberiam o castigo de Deus, que nós sabemos seria o exílio, e seria o exílio na Babilônia, porque a gente já tem, eles tinham a história dali para frente, a gente tem essa história daí para trás já, né? Aliás, por falar em ter a história daí para trás, eu e você temos a honra, o privilégio de o Messias tão anunciado durante centenas e centenas de anos para o seu povo, hoje nós abrimos a nossa Bíblia e nós lemos as suas palavras. Nós lemos sobre onde ele foi, com quem ele esteve, o que ele fez, o que ele prometeu, o seu amor. Que honra, que privilégio nós estamos na nova e eterna aliança. E nós abrimos a nossa Bíblia e lermos a história do Messias, do Salvador, do Deus que se fez homem e pisou aqui na terra. Deus nos ajude a valorizar esse tesouro. Muito bem. Joel, o autor e o livro. O autor, ele é único entre os profetas, porque ele estava claramente familiarizado com muitos outros livros das escrituras. Nesses 3 capítulos que nós lemos aí, ele ora alude, ora cita o profeta Isaías, Amós, Sofonias, Naum, Obadias, Ezequiel, Malaquias e até o livro de Êxodo. Isso implica em 2 coisas. Ele nunca acusa Judá, né, o reino do sul, de nenhum pecado específico. Ele fala que eles estão em pecado, mas ele não fala, o pecado de vocês é esse, o pecado de vocês é esse, o pecado de vocês é esse. Então, como muitos dos outros profetas, ele anuncia que o julgamento de Deus está vindo para confrontar o pecado de Israel, mas ele nunca diz o porquê. E isso é provavelmente porque Joel supõe que, como ele, o povo já está inteirado de outras profecias e então já sabe sobre sua rebelião e o seu pecado.
ok? Desculpa, eu coloquei Israel ali, já antecipando quando eles iam ser chamados de Israel, lá já no cativeiro, né? Por enquanto, o nome deles é só Judá. Mas ele só vira para o povo e fala, vocês estão em pecado e vocês precisam se arrepender, porque senão vai vir juízo. E é como quem diz assim, vocês não precisam nem me perguntar o pecado, porque outros já vieram antes de mim, outros profetas, e já deixaram bem claro para vocês o que acontece, e vocês sabem disso. Então, por estar imerso em escritos bíblicos anteriores, a sua reflexão sobre eles ajudou a dar sentido às tragédias da sua época, ficou claro o que estava acontecendo na sua época, mas também lhe deram esperança para o futuro. Queridos, inteirarmos-nos da palavra de Deus nos ajuda a ter o verdadeiro foco da nossa época e nos dá esperança para o futuro. Queridos crentes no Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança não está na vacina para o Covid-19. A nossa esperança não está num novo governo. A nossa esperança não está no fortalecimento da moeda. Não é como o povo de Israel, não façamos igual o povo de Israel, que era governado por Deus e dizia assim, todo mundo tem rei, a gente também quer rei. Que história é essa de ser governado por Deus? A nossa esperança está em Deus. E esse mundo só vai conhecer, esse planeta, já está escrito a história, só vai conhecer a sua plenitude quando ele for governado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo durante o milênio. Cuidado, eu sei, existem situações melhores que outras, países vivendo melhor do que outros, mas o nosso conhecimento do status quo, da nossa realidade, está na Bíblia. E a nossa esperança de um futuro melhor está na palavra de Deus. A propósito de falar nisso, né, de que eu quero só aproveitar e fazer uma propaganda rapidinha. Inclusive, foi ontem à noite que eu assisti com a minha família um documentário que tem na Netflix, que é alguma coisa da rede. E é sobre aqueles que criaram o Google, o YouTube, o Instagram, isso daí, e eles fizeram esse documentário. E a coisa é bem séria, bem séria. Se você acha, vou dar um exemplo, se você acha que o Covid-19, pegar o exemplo do momento, tá bom? Se você acha que o Covid-19, ele é realmente essa doença que está matando até mesmo quem tem uma boa saúde e tudo, e que os países estão lutando para conseguir a vacina, você vai entrar no YouTube, você vai achar um monte de vídeos, você vai achar um monte de coisa provado e comprovado que é isso mesmo. Se você for do grupo que acha, do grupo da teoria da conspiração, que isso aí é tudo para domínio de massa, que tem muito mais gente morrendo de outras coisas do que do Covid, mas que isso aí é só para dominar, para manipular, e que essa vacina só vai sair quando for interessante para os políticos, etc., também você vai achar um monte de verdade na internet. Você vai achar todas as verdades que você quiser na internet. Se você acreditar que existe marciano, você vai achar por A mais B na internet que isso existe. Você sabe por quê? Porque estou falando rapidinho porque eu tenho que voltar para o meu ensino aqui. O produto do mercado agora se chama eu e você. E quem está comprando eu e você é quem quer a sua atenção para vender o seu produto. E para fazer isso, ele põe tudo quanto há na internet para todos os gostos. O importante é que eu e você estejamos conectados, e aí com isso ele vai filtrando, através do YouTube, através de tudo, ele vai filtrando e vai sabendo quem é o Eliel. Por isso que quando o Eliel entra no YouTube, parece tanta coisa que Eliel gosta de assistir, mas que se o Artemio for abrir, são outras coisas que aparecem. Ele vai dando, ele vai formulando quem a gente é. O que ninguém sabia quando eles começaram a fazer isso para manipular a gente, porque a televisão já fazia, né, quando colocava propaganda, comercial. Mas o que eles não sabiam é que isso ia perder o controle e que tem milhares de adolescentes e jovens que estão entrando em depressão e se matando por causa dessa questão de rede e de aceitação. Alguém já disse para você assim, já disseram para mim, puxa vida, por que quando a pessoa vê lá a postagem da gente, não coloca um like? Se ele soubesse o quanto é importante para a gente esse like. Queridos, abra sua Bíblia
e ver o like que Deus deu para mim e para você. A gente não valia nada, a gente era sujo e imundo do pecado. E Deus fala assim: eu te amo. E que a única solução que tem para você é o meu filho, e eu vou fazer isso. Em Cristo está toda a autoafirmação que nós precisamos, todo o amor, toda a diretriz da nossa vida. E esse povo que está comprando a minha, você, a minha, a sua intenção, e que não importa quem morre, quem não morre. Por que eu estou falando tudo isso que tem nesse documentário? Por causa disso que eu li aqui, que está na nossa tela, ok? Estarmos imersos na Bíblia nos dá a reflexão correta da nossa atualidade e nos dá esperança para o futuro. E nada mais. Não abri esse parênteses para falar mal da internet, do Google, etc. Eu abri esse parênteses para falar de qual é a realidade, de que a gente, hoje em dia, a gente é um simples produto e que o que você quiser que seja verdade vai estar escrito na internet, desde que prenda a sua intenção. E guerras e saques estão sendo feitos por causa disso. Mas abra o verdadeiro livro de história, que conta a realidade presente e dá esperança para o futuro. O livro é uma pequena coleção de poemas proféticos que são poderosos e intrigantes. Bom, então vamos à disposição dos capítulos. O capítulo 1 e 2 tem o foco no chamado, no conhecido, no famoso Dia do Senhor. Se você olhar o termo no Antigo Testamento, ele realmente está dizendo Dia de Yahvé. Para os curiosos aí, está escrito ali, né? Yom Yahvé. Yom é dia, ainda hoje em Israel, e Yahvé é o nome de Deus Pai, que significa eu sou o que sou, ou seja, eu não dependo de nada e nem de ninguém. Eu sou eterno para frente e sou eterno para trás. Sempre existiu. E também significa eu sou o que estarei. Por quê? Porque quando ele tirou o seu povo do Egito, mesmo que eles eram escravos, mas eles eram escravos da maior potência que existia, eles tinham que comer, tinham teto e tinha segurança de guerra. E aí Deus chama e fala assim, venha, saia daí. É para ir para onde, Senhor? Para o deserto. É lá onde não tem nada? É isso, lá mesmo. Então, e aqui a gente tinha tudo. Então, mas eu sou o que estarei com vocês. E lembre, queridos, ainda que a gente se ache sozinho no meio desse mundo, eu mais Deus é igual à maioria. Porque o eu sou o que sou é aquele que estará comigo e com você. No Novo Testamento, como agora eles já estavam lendo na época do Novo Testamento, quando eles liam o Novo Testamento, era mais a Septuaginta, era a tradução que tinha vindo para o grego, porque eles já não tinham mais quase conhecimento da sua língua naquela época. E aí, foi aí que veio o termo o Dia do Senhor. Foi aí que, então, nessa história aí da troca do nome de Yahvé para Senhor. Então, os capítulos 1 e 2 de Joel vão ter o foco no dia do Senhor. E o que é esse dia do Senhor? Tem um versículo na Bíblia, em Apocalipse 1 e 10, e é o único em que a expressão dia do Senhor significa domingo. Aí você coça a cabeça assim, o que é que domingo tem a ver com o dia do Senhor? Bem, acho que assim como eu, nenhum de nós aqui, talvez a gente tenha algum literato aqui, né? Mas acho que a maioria de nós não estudamos latim. Se alguém de nós aqui nessa reunião estudou latim, sabe que do Senhor em latim é domenico. E de domenico para domingo é um pulinho. Então, domingo, na minha língua, na sua língua, em português, significa do Senhor. E em Apocalipse 1 e 10, ele fala, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Nesse versículo, e só nesse versículo, a expressão dia do Senhor significa domingo. Para todas as outras vezes, dia do Senhor significa dia de julgamento e justiça divina, que aconteceu várias vezes no passado, como, por exemplo, o julgamento que Deus mandou contra o Egito através das pragas, e esse que ele estava anunciando aí em Joel. Mas do nosso tempo para frente, vai ter esse anunciado agora, que começa no início da tribulação, então a igreja é arrebatada, pronto, agora começa os 7 anos da tribulação, começou o chamado Dia do Senhor. E vai até o final do trono branco. Então, 7 anos de tribulação, depois 1000 anos do reinado do Senhor Jesus Cristo, o trono branco para a condenação de todos os que não creram, tudo isso é chamado o Dia do Senhor.
Por isso que quando eu e você, nos profetas, nós lemos sobre o dia do Senhor, e em Joel aconteceu isso também, tem hora que ele fala de catástrofes e tem hora que ele fala de maravilhas. E aí eu e você falamos assim, ué, decide, é um tempo de catástrofe ou é um tempo de maravilhas? É um tempo dos dois, porque durante os 7 anos de tribulação vão ser as catástrofes e durante os 1000 anos vão ser as maravilhas, ok? Então tá aí. No nosso tempo, esse dia do Senhor, ele pega do início da tribulação, passa os 7 anos da tribulação, pega os 1000 anos do reino de Cristo, do Senhor Jesus, e mais o trono branco até o seu final. O dia do Senhor é um tema-chave nos profetas. Ele descreve eventos no passado, quando Deus apareceu de uma forma poderosa para confrontar o mal e ou salvar o seu povo, como, por exemplo, as pragas no livro do Êxodo. Então, no capítulo 1 e no começo do capítulo 2 de Joel, nós temos o foco no dia do Senhor. Joel reuniu 2 poemas paralelos com esse foco. É muito comum nas Escrituras, e muito mais no Antigo Testamento, e muito mais onde há poesia, fazer paralelismo. Eu falar uma verdade e em seguida eu repetir essa verdade com outras palavras, talvez acrescentando alguns detalhes. Isso é muito comum. Então, Joel reuniu 2 poemas. Um vai estar no capítulo 1, e o outro que segue a mesma linha, repetindo, mas acrescentando alguns detalhes, no começo do capítulo 2. Se você olhar lá no início de Gênesis, por exemplo, ele conta da criação, e depois ele vai para o outro capítulo e conta da criação, de novo colocando outros detalhes. Tudo depende do foco que ele quis dar. A Bíblia está cheia disso. Capítulo 1, o dia do Senhor. Referência a recente, quer dizer, tinha acabado de acontecer, devastação por gafanhotos, que relembra o acontecido contra o Egito, em Êxodo capítulo 10, na 8ª praga. Então ele faz menção a uma recente devastação por gafanhotos e aproveita e fala, lembra o que aconteceu no Egito? E aí ele faz uma conclamação ao arrependimento. E ele mesmo, que não tinha nada a ver com a história, se coloca nesse momento de clamar a Deus por misericórdia. É tão fácil a gente apontar o dedo para os outros, né, e achar o erro dos outros, mas é tão bíblico a gente ver o erro do outro e entrar junto com ele e dar o ombro para ele e falar, vamos lá, eu vou junto com você para a gente buscar a misericórdia de Deus. Foi isso que Joel fez. Ele considerou o pecado da sua nação e falou, é a minha nação, então eu estou junto aí, eu vou clamar junto ao Senhor. Ele deu o anúncio, mas ele também clamou. No capítulo 2, a primeira parte, ainda o dia do Senhor, agora ele faz uma referência à iminente devastação, uma devastação que está por vir, aparentemente por gafanhotos, mas com uma descrição cósmica e militar. Também há, como no capítulo 1, uma conclamação ao arrependimento, mas agora ele acrescenta, não um arrependimento aparente, mas do coração, com mudança genuína. E aí ele mostra que, apesar da ira de Deus contra o pecado, e o seu castigo ao pecado não arrependido, a graça, o amor e a compaixão de Deus são maiores que a sua ira e que o seu julgamento. O nosso Deus é maravilhoso. Façamos caso disso. Sejamos gratos por isso, no nosso coração e na nossa vida prática. E aí Joel conduz o povo em oração, como também houve um momento de clamar a Deus, mas nesse momento ele mesmo conduz o povo em oração. Na sequência, numa segunda parte do capítulo 2, agora que já houve os 2 poemas paralelos com a mesma coisa, mostrando o pecado, chamando o povo ao arrependimento e ele mesmo se incluindo nessa oração, agora a gente entra num segundo momento do capítulo 2, onde vem a resposta de Deus. E ele mostra o zelo que ele tem pela sua terra, a compaixão que ele tem pelo seu povo, a derrota dos invasores, a restauração da terra devastada para agora dar abundância ao seu povo e a instauração da presença divina no meio do seu povo. Queridos, isso é uma promessa para mim e para vocês. Deus tem zelo pelo seu povo. Ele não deixa isso passar despercebido. Mas tem algo poderoso que é mais forte do que a comunhão minha com Deus. É o pecado.
O pecado quebra essa comunhão. Mas graças a Deus que tem algo mais poderoso do que o pecado. É a confissão dos pecados, o arrependimento para o perdão. Busquemos a santidade na presença do nosso Deus. E talvez a gente esteja tão amortecido que não esteja nem sentindo, mas a gente pode perguntar para Deus, Senhor, mostra em mim se há algo que te desagrada. E a gente pode buscar e deve a santidade e a vontade de Deus. Bem, então até agora, o pecado de Judá levou-os ao desastre, mas a misericórdia de Deus cria esperança. E de agora em diante, o passado torna-se uma imagem para o futuro dia do Senhor. Então, capítulo 1, nós vimos o dia do Senhor anterior à fala de Joel. Ele estava, olha, lembra que aconteceu isso? O capítulo 2, no começo, o dia do Senhor presente, ele anunciando o que ia acontecer, e a resposta do Senhor para eles. E no finalzinho do capítulo 2, e aí no capítulo 3, o dia do Senhor posterior, que é esse que vai começar no início da tribulação, passa toda a tribulação, passa o milênio, pega o tribunal de Cristo, e tudo isso é o dia do Senhor posterior. Olha só que livrinho escondidinho ali, que fala do dia do Senhor, passado, presente e futuro. E nesse momento, do finalzinho do capítulo 2 e do capítulo 3, ele vai fazer 3 poemas sobre esse dia do Senhor posterior. 3 poemas tecem imagens de outros livros proféticos, ao encontro das 3 partes da resposta de Deus, que começa lá desde o 2b. Então, traz uma visão de esperança para toda a criação. Ué, Eliel, não é para todo o povo? Olha o que Romanos 8,19 diz. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Lembra que a gente canta? Toda criatura geme desejando a redenção. A natureza sofre com o pecado. Por isso que em Apocalipse 21:1, ele diz, eis que vi novos céus e nova terra. Lembra que em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porque na antiguidade não existia a palavra universo. Se fosse escrito hoje, seria, no princípio Deus criou o universo. E Apocalipse 21:1 seria, e vi um novo universo, porque o primeiro universo não existe mais. Porque o pecado infecta tudo, gente. E tá aí. Então, o finalzinho do 2 e o capítulo 3, o dia do Senhor posterior, nos 3 poemas. O primeiro poema mostra que o Espírito Santo habitará o seu povo, e essa promessa já foi cumprida em mim e em você, para transformá-lo e capacitá-lo a verdadeiramente amar e seguir a Deus. Lembra aquela história que vem desde Adão? Deus foi dando uma oportunidade atrás da outra do ser humano de seguir a Deus. O povo virou e falou assim, dê-nos leis e nós vamos seguir ao Senhor. E Deus deu lei. Mas a palavra de Deus diz que a lei veio só para mostrar o nosso pecado. Então veio Adão, veio Noé, veio a aliança com Abraão, veio a aliança com Davi, vieram os profetas pré-exílicos, exílicos, pós-exílicos. Toda vez que o ser humano tem a chance de recomeçar, a história é a mesma. O ser humano, por si próprio, ele não segue o caminho de Deus. Mas agora, Deus estabelece a nova e eterna aliança, onde ele próprio vem habitar no seu povo para transformá-lo e capacitá-lo a verdadeiramente amar e seguir a Deus. Que maravilha! Eu e você pertencemos a esse capítulo da história da humanidade. Que privilégio! Valorizemos isso. O segundo poema, a promessa de confrontar o inimigo ameaçador. E aí existe um paralelo entre os gafanhotos e povos inimigos e o dia em que o Senhor confrontará o mal entre todas as nações e tornará a violência deles contra si mesmos, trazendo a justiça para endireitar todo o reino. Queridos, Deus promete confrontar o inimigo. Eu e você temos um inimigo que nos ameaça. Satanás é esse inimigo. Ele se aproveita, ele não teria poder sobre nós, não fosse ele poder se aproveitar de um outro inimigo que nos ameaça. E esse eu vou te dizer que é mais perigoso, porque ele não está nem do lado de fora da porta da sua casa, ele está dentro de você. É a velha natureza. E a minha velha natureza e a sua velha natureza de que Satanás se vale para nos tentar. Mas Deus faz a promessa de confrontar o inimigo e derrotá-lo. Eis que bato a porta.
Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A vitória é certa para aquele que quer. O tempo é curto, logo nós vamos estar na eternidade para colher o que plantamos agora. E, finalmente, o terceiro poema, a restauração da terra. Esperança. Lembrando que na Bíblia, esperança não é assim, eu tenho esperança de que um dia isso aconteça. Não, esperança na Bíblia é, eu sei que vai acontecer e eu só estou aguardando. Por isso que Cristo é a bendita esperança. Então, a restauração da terra, esperança de renovação de toda a criação. O dia final da justiça de Deus será seguido de restauração de todo o mundo. Um novo Éden, onde a presença e justiça de Deus fluirá como um rio e trará renovação cósmica. Apocalipse 21:1, e vi novo céu e nova terra, ou seja, vi um novo universo, pois o primeiro céu e a primeira terra, o primeiro universo passaram e o mar já não existe. E vocês aí de água rasa já sabem por que o mar não vai existir na nova terra. Ok, então fechando, esta obra evidencia o pecado e falha humana geram destruição devastadora no mundo. Deus anseia demonstrar misericórdia aos que admitem o seu pecado e o confessam. E a esperança de que um dia, esperança não é assim, tomara aconteça, eu sei que vai acontecer, o grande livro de história disse que vai acontecer, e eu só estou aguardando. A esperança de que um dia Deus derrotará o mal em nosso mundo e também dentro de nós, trazendo sua presença curativa para tornar tudo novo. E assim a gente encerra esse nosso momento da introdução do livro de Joel. Deus permitindo, domingo que vem, nós começaremos a tratar os versículos mesmo, o livro em si. Obrigado, irmão.